tela. O bom de fazer live é isso, né, gente? A gente pode ter colinha na tela, assim, é meio teleprompter, né? Assim. Total. Você nem deu tempo para fazer minha cola. Putz, é verdade, Ivana, eu botei você no fogo mesmo, né? Assim, a gente vai... Olha, já voltaram aí pro escritório? Félix voltou já, não? Ó, eu acho que estamos ao vivo, pessoal. Opa, estamos ao vivo. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Essa é uma live que a gente está começando a fazer, a primeira da live do Green Sampa aqui, com esse tema e especificamente com esses convidados, que eu já de pronto agradeço, né? A gente está trazendo aí pessoas muito interessantes e importantes para a gente pensar esse tema, que é o tema da tecnologia e inovação para a nova economia. Obviamente, a gente vai falar isso dentro de um contexto, né? Que é o contexto da crise que a gente está vivendo, da pandemia, que a gente está vendo aí os efeitos econômicos dela, né? Então, a gente trouxe duas subquestões aí para tratar desse tema mais amplo, que é o que a gente aprendeu com as crises do passado, embora essa crise seja muito diferente, e o que a gente está aprendendo com essa crise, né? Como é que a gente pode trazer as nossas experiências do passado, de crises recentes, e como é que a gente está vendo essa crise, para a gente poder fazer as perguntas mais pertinentes, vamos dizer assim. Não espero que tenha resposta nenhuma, obviamente, é uma crise muito profunda, mas se a gente conseguir as boas perguntas, a gente já vai ter sucesso aqui na live. E a segunda pergunta é como a tecnologia pode ajudar, né, a fazer frente a essa crise, né, por um lado, e a criar novas oportunidades também. Como essa crise pode ajudar a gente a construir novas oportunidades, acelerar processos que já estão em curso, construir uma economia mais justa, inclusiva e mais sustentável, né? Então, logo desde já, eu também queria me apresentar e aí começar a apresentar vocês e aí passar uma pergunta para vocês reagirem aí logo de cara e a gente continuar o bate-papo, né? Um bate-papo informal sobre esse tema. Bom, eu sou Frederico, sou presidente da ADESAMPA. A ADESAMPA é uma agência de desenvolvimento ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é liderada aí por nossa secretária Aline Cardoso. A gente implementa algumas políticas públicas, dentre elas tem uma política, um eixo da política que é fortalecer cadeias produtivas e fortalecer setores. Então, o Green Sampa, que é essa iniciativa para fortalecer negócios ambientais, é uma dessas vertentes. A gente iniciou já o nosso projeto do Green Sampa com acelerações, aceleramos 24 empresas, e estamos aí com uma perspectiva de iniciar agora um processo, vamos dizer assim, de reflexão sobre como a economia verde, essas novas tecnologias podem ajudar a construir uma nova economia, né? Então, dentro desse eixo que a gente está fazendo essa live, e eu queria fazer um anúncio aqui para todos que estão assistindo. A gente tem um mapeamento do Green Sampa, que é uma das também vertentes que a gente está tentando fazer, mapear o ecossistema, todo o ecossistema ligado a tecnologias ambientais. Então, a gente está fazendo um mapeamento, ele está aberto lá na página do greensampa.com.br. As empresas e soluções que se inscreverem lá vão estar concorrendo a um processo de mentoria. A gente vai escolher pelo menos 70 instituições aí para o processo de mentoria. Essa é uma plataforma que pretende justamente fazer isso, unir soluções, empresas com mentores e outras empresas que estão consumindo tecnologias ambientais, e com isso a gente fazer o match, né, desses duas pontas e poder criar sinergias no mercado, né? Então, convido a todos a irem lá para a página e tal. Vamos passar para as apresentações, e já queria fazer uma pergunta, passando pela apresentação. Eu queria primeiro apresentar a Greta, que olá, Greta, boa tarde, bem-vinda, obrigado por você estar aqui. Atualmente você é Country Manager da Latin Impacto, onde você é responsável pelo desenvolvimento da rede latino-americana de Venture Philanthropy. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá?
Você é mestre em sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha, você atuou em várias organizações, a Agência de Ecologia Urbana de Barcelona, Sistema B, a Fundação Tid Setúbal, onde a gente se conheceu, e você é muito bem-vinda aqui nesse debate, porque tem amplo conhecimento em experiências de inovação social, filantropia, negócios de impacto, etc. Então, bem-vinda. Eu queria já, inicialmente, passar uma pergunta para você, depois eu vou apresentando todo mundo. Como é que você está vendo essa crise, né? Como é que você está lidando com essa crise pessoalmente, né? Como a organização que você representa, né, está lidando com essa crise e quais as experiências você está tendo que você poderia agora de bate-pronto compartilhar aí com a gente. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Fred e Thaís, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Não queria ter sido a primeira pessoa a falar. Mas, enfim, vamos lá. Alguém tem que começar, né? Na verdade, o que eu, enfim, tenho visto, né? Acho que tem, em primeiro lugar, um momento muito difícil, né? A gente está vivendo e, para mim, acho que a primeira reflexão que vem à cabeça é o quanto eu sou privilegiada, né? O quanto a gente, né? Tô aqui no conforto da minha casa, com a geladeira cheia, né? O salário continua caindo, então acho que isso realmente, pelo menos aqui a gente tem refletido muito sobre isso, o quanto a gente está dando valor aí a pequenas coisas, pequenas não, né? Grandes coisas, mas que parece bobagem, e o quanto tem muita gente, pelo contrário, sofrendo muito com essa crise. O que a gente tem visto por aqui, assim, para contar rapidamente, né, da Latin Impacto, que é uma organização nova, né, que está sendo criada agora, a gente está nesse processo de construção, e, na verdade, eu já comecei a trabalhar em quarentena, então, o que também traz um pouco esse olhar da tecnologia, o quanto ela nos conecta, né, o quanto ela é fundamental. Mas o que a gente tem visto, por ser uma rede que quer trabalhar com filântropos e investidores sociais a nível regional, né, a nível América Latina, uma das coisas que eu tenho visto, né, e que acredito que são essas oportunidades que a crise traz, uma coisa que a gente nunca viu antes no país, que é o quanto de doações, né, e de empresas e organizações se mobilizando para tentar trazer aí algum tipo de solução para resolver essa emergência, né, tanto a nível sanitário quanto econômico. Então, né, gente, não sei o quanto todo mundo acompanhando, mas no Jornal Nacional, todos os dias, mostrando as empresas, as doações que têm feito de recursos financeiros ou em produtos, ou o que quer que seja. Então, o que eu tenho visto, assim, até estando agora nesse olhar mais de pensando o ecossistema da filantropia, né, a nível América Latina, o quanto também a gente vê esses novos atores se mobilizando, as grandes empresas, né, acho que inclusive doando quantidades nunca antes vistas no Brasil, e o quanto acho que isso é uma oportunidade também da gente continuar mobilizando esses atores, né, acho que está mais claro do que nunca que todos temos uma responsabilidade social, acho que as empresas têm que assumir de uma vez por todas, né, a responsabilidade social que elas devem ter. Eu acho que, e nos cabe, né, acho que como organizações que estão trabalhando aí com essas empresas, com essas fundações, com todas essas instituições, tentar de alguma maneira manter isso vivo, né, acho que tanto que é doação, que eu continuo acreditando que isso é necessário, é importante, acho que a gente vive num país com uma desigualdade absurda, mas o quanto também a gente não consegue mobilizar essas empresas a tentar atuar de uma maneira diferente, né, repensar os seus modelos de negócio, repensar os seus modelos de produção, acho que tentar internalizar aí as tantas externalidades que são geradas. Então, de uma maneira geral, assim, sem querendo consumir muito tempo, o que eu tenho tentado olhar é a oportunidade que está na mesa nesse momento, e o como que a gente, né, acho que não dá para voltar a ser como era antes, e o quanto a gente consegue manter vivo esse espírito enfim, de solidariedade, de doação, né, que também isso é importante, e manter esses atores engajados, assim, acho que, para mim, esse é uma coisa que é muito importante que aconteceu, sabe? Acho que a gente precisou passar por uma crise sanitária sem precedentes para, de fato, que muitos se mobilizassem, né? Então, acho que, para mim, nos cabe a todos que estão trabalhando nessa área social ambiental manter isso vivo e não deixar que seja só uma coisa pontual desse momento. Legal.
Não, super obrigado, já é um grande insight, né? A gente está construindo e fortalecendo a responsabilidade social das empresas e construindo e fortalecendo a sociedade civil, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. Bom, vou fazer uma dobradinha, uma mulher e um homem. Fabrício Soller, você é consultor, você me corrija também, por favor. Você é consultor jurídico da UNIDO, né, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que é a agência especializada das Nações Unidas que promove o desenvolvimento industrial para a redução da pobreza, globalização inclusiva e a sustentabilidade ambiental. Professor também da Universidade Federal de São Carlos, em compliance ambiental. Você tem uma atuação importante aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Saneamento Básico, é especialista em acordos setoriais, sistema de logística reversa, economia circular, responsabilidade compartilhada, sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, você tem uma larga experiência aí em muitos temas, muitas coisas, acho que você vai poder trazer muita coisa para a gente. Então, bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. E vale a pergunta para você também, como é que você está vendo a crise, como é que você está vendo as instituições, e, por exemplo, a ONU é muito importante para lidar com essa crise, como é que está sendo essa experiência? Bom, vamos lá. Primeiro, Frederico, queria agradecer o convite aqui pelo bate-papo. Estou muito contente por estar envolvido nesse encontro. Vou fazer primeiro uma ponderação aí de ordem pessoal, né, desse atual momento. Eu, por exemplo, era um sujeito muito inquieto, que particularmente não continuo inquieto, mas que, por exemplo, não estava adaptado à tecnologia, por exemplo, para as reuniões, para as aulas. Isso eu fui pego de surpresa. Confesso que eu tinha uma resistência razoável ao ensino à distância, e nos últimos 4 meses eu fiz isso semana sim, semana também. Então, me vi, na verdade, adaptado e mudei o conceito, né? No fundo, tinha um pré-julgamento da dinâmica, né, das aulas à distância, e hoje estou muito adaptado à dinâmica do ensino, mas ao trabalho, né? Isso importa numa revisitação, em que eu sou consultor da ONU para projetos voltados aí a resíduos, mudança climática, mas aí olhando para o meu escritório, por exemplo, eu começo a repensar o espaço, né, o metro quadrado, né, faz sentido hoje, depois de 4 meses, nós somos um escritório, estamos no escritório hoje de 150 advogados, faz sentido ter esse espaço hoje para 150 advogados? Eu estou aqui hoje, por exemplo, que a gente retoma as atividades normalmente, entre aspas, né, meados de agosto, com uma escala de retorno e tal, não sei se volta mais, assim, mudou a própria visão eu acho que também do cliente, que antes esperava uma estrutura, a sala de reunião, algo mais apresentável. Eu acho que isso tudo caiu por terra, e isso caiu para todo mundo, né? Porque antes o smart, o rápido, o escritório menor, a gente tinha uma certa resistência, enfrentava uma certa dificuldade, né, em termos de mercado. Só que hoje mudou completamente, e aí eu te falo que, assim, como experiência própria, que eu também me mudado. Lógico que o home office é o que eu tenho as suas limitações, né? Eu tenho um filho de 3 anos, então, assim, o home office em casa é um desafio, né? Com carrinho, brinquedo, cachorro, não é um negócio simples, não é um negócio, veja, funciona super... Não, funciona, eu vi que um dia, ou meio período, 2, dá para organizar. Mas veja, até 4 meses atrás eu achava que não dava nenhum, que não tinha jeito, que não tinha como trabalhar em casa. Então, assim, e aí eu acompanho um pouco a fala da Greta com relação em termos de mudança de visão, do posicionamento das empresas, da solidariedade que está posta no Brasil, que isso não dá para falar. Eu acho que a solidariedade demonstrada não só pelas empresas, pelas pessoas físicas, é algo marcante. Eu manifesto, apesar, no fundo, assim, em alguns momentos, as próprias gestões, né, públicas também não dá esse mesmo amparo, né? Como você falou, da Aline, super combativa, faz coisa pra caramba. Você vê o que está rolando dentro da DESAMPA, Green Sampa, várias iniciativas. Infelizmente, isso não ressoa em âmbito nacional, né? No fundo, não é toda a gestão que é austera, inteligente, indutora. Geralmente é uma postura conservadora, fico aqui. Então, assim, espero que esse
movimento, né, que decorre dessa crise sem precedente, possa movimentar aí as pessoas do bem e as gestões públicas também venham nessa mesma perspectiva. Estou otimista, né, para ter um país melhor aí na próxima década. E eu acho que isso ficou comprovado pela demonstração minimamente do setor privado empresarial, que demonstrou que está junto para encampar esse tão desafiador momento aí. Acho que esse é para colocar aqui para os nossos insights. Legal, muito, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Como a tecnologia muda, a tecnologia já existia, essa já existia, né? E como a gente, de repente, descobre, através dessa tecnologia, o quanto a gente pode otimizar as coisas, né? Otimizar espaço, otimizar custos e etc. Então, obrigado pelo seu insight aí. Queria passar agora para a Silvana Gomes. Silvana é diretora executiva da São Paulo Negócios. Queria fazer já um parênteses aqui. Nós estamos em processo de fusão com a São Paulo Negócios. Quer dizer, vamos entrar no processo de fusão aí nesse semestre para criar uma nova instituição. Então, vamos estar bastante juntos aí. Então, Silvana já é uma colega. Então, Silvana, você é diretora da São Paulo Negócios, responsável pelos programas de internacionalização e pelas relações institucionais. Você foi diretora da BPEC, coordenadora de exportações da Invest SP. Você é especialista em negócios internacionais, obviamente, graduada em comércio exterior, fez MBA executivo na FGV e é mestranda agora em administração no INSPER. Você também é professora de graduação na FECAP, é conselheira do projeto Bem Querer Mulher, muito importante. Na São Paulo Negócios, você está gerenciando agora, a gente está acompanhando isso juntos, 2 programas aí de suporte às empresas durante a pandemia, e no seu mestrado você está conduzindo uma pesquisa sobre os impactos da Covid-19 na cadeia de alimentos. Então, você também vai ter uma grande contribuição aí com a gente. Bem-vinda, boa tarde, obrigado, e passar a palavra para você para responder essa pergunta. Como é que você está vendo a crise? Como é que a tua organização, São Paulo Negócios, está vendo, está reagindo? As experiências que você pode trazer aí para a gente. Legal, Fred, a nossa organização, né? Somos colegas aqui, é um prazer trabalhar com você, gente competente, é sempre bem-vinda no time, tá? Nós nos entendemos muito bem e, assim, é um prazer trabalhar com você cada dia aprendo mais com você. Muito obrigado, eu também. Bom, assim, pessoalmente, eu passei por tudo isso que os colegas, a Greta e o Fabrício, já comentaram, né? Também tenho filho, também tive que adaptar para dividir o tempo nos EADs em casa e trabalho e dar um jeito na agenda, né? De comportar tudo, sem perder nada. E também me adaptei a dar aula online, mas, na verdade, eu já fazia EAD, eu já gravava vídeos e foi mais fácil, né? Não tive tanta dificuldade com as aulas em si. Na São Paulo Negócios, a gente teve que fazer uma conversão das nossas atividades para o modelo online, né? A gente passou por esse momento de replanejar o ano, né? Tudo que a gente tinha de ações internacionais planejado para 2020, feiras, rodadas de negócio, enfim, tudo foi cancelado, a gente não tinha mais o que fazer. E, mesmo assim, o nosso olhar foi para como a gente ajuda as empresas, né? A gente sabia que ia ter um forte impacto econômico e a gente acreditava e a gente continua acreditando que dá para fazer negócio no momento da crise e que tem certas oportunidades que precisam ser aproveitadas, né? Mas muito consciente também que tem certos tipos de negócio que não vão se recuperar e ponto final. Então, a gente tem que trabalhar e dar um gás para quem consegue vencer as dificuldades. E aí, falando um pouquinho, pegando o gancho na fala da Greta, uma das grandes dificuldades que a gente sentiu no meio empresarial foi de mudar um mindset, né? A gente começou por aí. Entender que o novo normal é esse, que os negócios são digitais e que você tem que aproveitar essa oportunidade para ter um maior alcance, mas a gente identificou que as empresas não estavam ainda com a cabeça no digital. No primeiro momento, todos fecharam as portas e
não queriam continuar fazendo negócios, porque queriam esperar a pandemia passar, porque tinha aquela sensação que duraria 1, 2 meses e que teria um processo de reabertura mais rápido. Então, a gente criou um programa que era de promover essa interação e mudança de mindset do empresário. Isso tudo suportado por uma consultoria. A gente também teve que aprender a fazer reuniões no ambiente virtual, então a gente teve uma assessoria de Smart Meetings, né, que treinou todo o time a bem fazer webinars e reuniões e rodadas de negócios virtuais também, que a gente está nesse ponto agora. A gente teve que mudar nosso mindset, né? De repente, você fazer uma apresentação de um produto para venda, um biquíni, né? No vídeo não era tão fácil, porque você não pode dar para o comprador o produto, para ele passar a mão, sentir a textura do tecido, ver a estampa, não é mais assim que funciona, né? Então, praticamente todo o ambiente de negócio teve que ser adaptado. E a gente teve que convencer as empresas que esse processo viria e quanto antes eles assimilassem, seria mais favorável para eles saírem da crise, começar a faturar de novo. Não foi fácil, a gente, num primeiro momento, envolveu 50 empresas em grupos de debate, discussão, todos temáticos, trazendo conteúdo técnico também para que eles pudessem fazer essa migração. Mas, acima de tudo, a gente entendeu que mudança de mindset tem que ser feita em pílulas. Você não pode vir de uma vez só. Tem que proporcionar para os empresários várias experiências ao longo de um período para que ele consiga ir assimilando aos poucos as mudanças. Então, a gente começou a entender isso e agora está funcionando muito bem. Então, depois de meses reunindo os empresários para debate, para que eles compartilhassem iniciativas e conseguissem vencer os efeitos imediatos, né? Vender estoque, por exemplo, para fazer caixa, acessar crédito, essas coisas todas, a gente lançou um programa de rodadas de negócios internacionais e nacionais, né? A gente decidiu que só exportar não ia resolver o problema, que eles precisavam ampliar as vendas aqui no mercado interno também. E já fizemos a primeira rodada e agora temos mais 8 rodadas pela frente. A última vai ser em outubro e já tem tudo a ver com o Green Sampa, que é o Green Label Biz Day, né, que a gente chamou, e vai ser nacional e internacional. E a gente está convidando as empresas para se inscreverem para fazer negócio, né? Seja do setor de tecnologia, alimentos, a gente tem várias oportunidades aí de ajudar esse pessoal a entrar no mercado e vender mais. Legal. E o importante de frisar sobre as rodadas de negócio é que, assim, é exaustivo. Todas as sextas-feiras nós temos um treinamento de rodadas de negócios virtuais. E ali dentro, a gente ensina a utilizar a ferramenta mesmo, né? Os botões, as coisas todas, onde vai, onde não vai, e assim, precisa de 2 sessões para o empresário entender como que é esse negócio de fazer vendas virtuais. E a gente também treina na adaptação do pitch de vendas, né, que é diferente também, no ambiente virtual é mais curto, não pode ser cansativo, na preparação do material promocional, adaptado ao ambiente virtual, então, assim, é um desafio. A gente aprendeu muito e agora a gente está repassando esse conhecimento. Então, assim, eu diria que os 3 primeiros meses foram de aprendizado intenso, né, para nós. E agora é a hora de repassar, replicar isso e fazer com que as empresas entrem nesse novo normal, que o novo normal começa mesmo, a retomada começa durante a pandemia, né? Ela não pode ficar para depois. Legal. E sobre o aspecto social, né, eu sou conselheira de um projeto que tem por objetivo combater a violência doméstica. E ela aumentou exponencialmente durante esse período de isolamento, né? Muito triste. Mas a gente tem conquistado várias coisas, né? Vamos inaugurar mais uma casa de atendimento em julho. Então, eu sinto um pouco que os colegas falaram também, que as empresas estão mais dispostas, as pessoas estão mais dispostas a colaborar.
e entender que o nosso papel de todo cidadão, de toda empresa, é de colaborar, e acho que essa vai ser a mensagem que essa crise toda vai deixar para a gente, né? Que a solidariedade seja permanente, que ela venha para ficar, e que a gente entenda que precisa trabalhar junto, precisa conviver, precisa ser flexível, todos unidos, aí a gente consegue melhor resultado. Legal, obrigado. Acho que realmente é interessante, né? Como a gente acha que a reconversão é rápida, é fácil, que todo mundo entende, não é bem assim, né? Como é que a gente tem que realmente fazer a coisa, a gente tem que promover essa mudança. A mudança tá nas nossas mãos, né? Ela não vai acontecer sem que a gente promova de fato ela, né? Então, obrigado por esse insight, acho que é super importante tudo que a São Paulo Negócios está fazendo, e estamos juntos aí para tocar isso. Estamos juntos. Isso aí. Bom, vou passar agora a palavra aí para o Renato Paquet. Renato, você é fundador da Pollen, né? Acho que você pode explicar aí um pouquinho o que é a Pollen para a gente, uma plataforma de gestão de responsabilidade social. Acho que é muito importante aí a gente entender como a Pollen funciona e tal. Você é diretor-presidente de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups e membro do Conselho de Competitividade do Sistema Firjan, formado em Ecologia na UFRJ, com ênfase em Ecologia Industrial e Gestão, e você já teve atuação em várias empresas, né? Firjan, Cebedes, né? Assim que fala, Cebedes. Então, obrigado por você estar com a gente, acho que você também tem uma grande experiência, vai trazer aí muitos insights para a gente. Então, para você também a pergunta, né? Como é que você está vendo a crise, como é que as organizações aí que você faz parte estão vendo, estão reagindo face à crise? Legal, Frederico. Primeiro, brigadaço pelo convite de vocês. Acho incrível as iniciativas de vocês. Sempre que eu posso, estou junto. E também convidando vocês, né? No passado a gente fez o Case junto, que é o maior evento de startup da América Latina. Foi um prazer contar com a Desampa lá. Incrível contribuição. E, assim, acho que primeiro eu gostaria de dar o ponto de vista pessoal, né? Renato, durante a crise, né? E Greta, acho que levantou um ponto muito fundamental, que é sobre a gente pensar sobre o nosso privilégio, né? Independente de onde a gente partiu, né? Minha mãe era manicure e agricultora rural, e hoje eu tenho toda uma condição, enfim, que a gente construiu, mas isso não deixa de ser um privilégio quando a gente encontra um momento desse. Então, assim, acho que é muito bom a gente pensar a crise, né, do ponto de vista de quem está num ponto diferente da gente também. Sim. E como ecólogo ali, né, acho que toda crise, né, e todo ecossistema vive crises, todos os ecossistemas, e também nós, né, socialmente, a gente vive por crises, né, a gente vive sistemas que são em equilíbrio dinâmicos, né? Eles estão sempre passando, em algum momento, algum setor está sempre em crise. A gente não vive uma estabilidade dinâmica onde está todo mundo ascendendo e apontando para o mesmo lugar. A diferença das crises que a gente viveu anteriormente para essas é que nessa está todo mundo no mesmo barco, no mesmo buraco. Né? É uma história que a gente nunca viveu antes, né? Ninguém que está aqui presente viveu. Acho que a última grande foi lá em 1912, 14, gripe espanhola, e ninguém vive isso, né? Ninguém viveu isso para colocar o ponto de lá. E o que a gente traz dos sistemas, né? Do maior P&D que existe no mundo, né? Que são os ecossistemas, a gente traz quem já estudou isso lá atrás. Então, que Darwin, para mim, que é o grande cara que pensou nisso, não só sobre vida, sobre tudo, mas quem sobrevive nesse mercado, nesse sistema, e durante as crises, não são as empresas mais fortes, são as empresas que melhor se adaptam e menos são resistentes àquilo que se aponta como mudança. Né? Isso é um fato, não é uma questão de Renato em si, é uma questão de ciência que aponta para a gente como funcionam os ecossistemas. E, naturalmente, isso se reflete aqui para nós, né, como predadores de cadeia, como quem está no meio, como quem está na base, como é alimento, etc. E isso se reflete muito aqui para nós. Então, desse ponto de vista, a gente viu que as empresas que são mais maleáveis, né, e menos resistentes e mais resilientes a essa crise, elas têm abraçado essa crise e virado essa crise como um braço, uma alavancagem para um novo momento, né, e que eu não gosto de chamar de novo normal, que eu acho que o normal é sempre novo, né? Cada dia a gente tem uma coisa diferente, mas assim, me deixa muito feliz ver empresas como a Ambev, que estava lá num momento onde, cara, bar e restaurante é o grande share do cara, ele vive disso, e de repente a Ambev se torna uma plataforma de desenvolvimento econômico-social.
financiando bar, vira banco, financiando hospital, vira filantropo, financiando inovações, vira filantropo. Do mesmo jeito, Gerdau entra também, junta com ela, faz um hospital, vem o Itaú, bota 1 bilhão e todo mundo. E no final, isso tudo me leva a uma analogia muito básica, que é do primeiro contrato que a gente assina na nossa vida enquanto empreendedor, e já mudo o chapéu agora, deixo de falar do pessoal e falo como empreendedor, que é o contrato social. Eu gosto muito de pensar no contrato social não só como um contrato da sociedade entre sócios, mas um contrato que a gente faz com a sociedade de uma forma geral. Quando nos tornamos pessoas jurídicas e vamos empreender e propor alguma solução para um mercado. No final das contas, o empreendedor que tem sucesso é aquele que identifica uma dor, identifica um problema, ele resolve muito bem essa dor, esse problema, dado o consumidor que está na outra ponta consumindo. Então, acho que do ponto de vista social, quando a gente entrega valor para a sociedade, daí o nosso sucesso. Do ponto de vista do contrato social, do ponto de vista como empreendedor. E muitos empreendedores enxergaram isso nesse momento. Tudo bem, eu entrego valor para esse consumidor entregando um produto de boa qualidade, entrego valor para esse consumidor, a exemplo da Natura, que anunciou o maior fundo de investimento, o maior programa de investimento, $800 milhões para isso. Todo mundo enxerga, o negócio da Natura é vender cosmético, tudo bem, mas se socialmente a gente não estiver bem, se a gente não tiver uma conjuntura positiva para todo mundo estar querendo ter bons momentos, querendo se propor, se expor, se colocar para o mundo, será que a Natura vende tão bem? Será que a Ambev fica tão bem? Será que Gerdau fica tão bem? Será que as indústrias ficam tão bem? Então, por que isso? A gente criar estruturas, a gente se propõe socialmente a desenvolver valores para o mercado, Então, acho que as empresas entenderam muito bem isso e a gente não pode nunca deixar de esquecer, apesar de a gente sempre criticar isso, de um ponto de vista muito estratificado e divergente do normal, do que eu acharia que seria ideal, que a gente coloque a empresa como uma grande coisa, tudo mais, como um ente quase etéreo. E a gente quer que a empresa seja formada de pessoas. Quem está tocando marketing lá na Ambev é o Ricardinho, quem está tocando operações tem o Frederico tocando sustentabilidade, lá na Natura mesmo, que são pessoas que estão vivendo a realidade, que estão abraçando isso, que o filho também deixou de ir para a escola, de que talvez a pessoa que ajuda ali na casa também está vivendo um momento sensível, essas pessoas se sensibilizam. A empresa feita de pessoas, aquela que não é estritamente processual, ela está abarcada nesse momento e ela está se adaptando para esse momento. Então, ela também está abraçando essas novas causas e tudo mais. E a gente, falando um pouco do ponto de vista tecnológico aqui, do nosso lado, a Pollen sempre foi uma empresa, e aí agora aproveito para apresentar a Pollen. A gente começou com um marketplace para comercialização de resíduo. Então, é compra e venda de resíduo, daquilo que sobra dos sistemas industriais, daquilo que é coletado pelas cooperativas, para grandes recicladores, seja no Brasil e hoje em outros 9 países que a gente comercializa comprando e vendendo. E o nosso desafio lá no começo era digitalizar isso. O modus operandi de todo mundo era, poxa, deixa eu ir lá visitar esse lote, ver como é que tá, faço análise e tudo mais. E no final das contas, o que esse comprador fazia era chegar lá e olhar para o material. Olhar para o material usando uma plataforma que já tinha vídeo, já tinha foto, que tinha análise, parâmetros físico-química, que a gente quebrava a pedra para tentar mostrar isso para as pessoas e não conseguia. E daí vem uma onda, Daí vem uma coisa, infelizmente, foi muito positivo para nós como empreendedores aqui e tudo mais, mas infelizmente foi dessa forma, Eu não gosto de tornar positivo o nosso crescimento durante essa crise, porque eu acho que é injusto com todo mundo que está passando por momentos tão difíceis, mas do ponto de vista de inovação, de você abraçar a inovação, abraçar a tecnologia, era uma coisa que todo mundo já vinha tentando martelar, E a gente, como uma AB Startup, lá já vinha tentando martelar muito, falando, cara, olha só esse universo que está se apresentando. Olha só a possibilidade de você botar um contrato, de uma forma muito segura e assinar ele digitalmente, sem precisar depender de nada. Olha só a forma de você comprar uma coisa, seja um celular, um tênis, uma tonelada de resíduo ou uma máquina de $15 milhões, tanto faz. A gente tem segurança e garantia para comprar isso, a gente ficar muito nessa resistência do modus operandi. E daí a gente vê um mundo onde impossibilita você de seguir o seu modus operandi. Um mundo onde te força a construção de um novo padrão, de um novo comportamento, de um novo processo. E daí, se não houvesse um mundo que acreditava que isso fosse acontecer em algum momento, a gente estaria nadando sem boia de braços, sem bote, sem remo, no oceano à deriva. Mas, por sorte, tem pessoas muito malucas e muito sonhadoras do lado de cá, das mais de 14 mil startups que tem no Brasil, que vivem criando um mundo que não existe ainda.
mas acreditando que esse mundo possa passar a existir melhor, que são os que eu mais admiro, construindo um mundo que ainda não existe. E batendo na porta, falando, olha só o que a gente tem para vender e tudo mais, todo mundo fala, cara, você tá louco. Tá todo mundo muito analógico, tudo mais, de repente vê um negócio desse, a gente tem um boom, um crescimento. As empresas que estão lá associadas a nós hoje estão contratando, em média, cada uma das startups que estão lá no estágio de scale-up contratou 30% a mais de pessoas durante a crise. Então, isso é um dado muito relevante. A gente tem as empresas que estão alavancando para isso. E do outro chapéu, que é o ponto de vista de conselheiro aqui do sistema Firjan, que aí a gente vem para um outro lado. São mais 7.500 indústrias associadas aqui embaixo da gente, 95% micro, pequenas e médias, produzindo insumos de base e tudo mais, indústria de alimento, indústria de bem de consumo, mas muito de base. E, de repente, esse cara tem um mercado totalmente fechado para ele. Onde o restaurante fechou. Onde o Rio, né, que vive muito de serviço, hotelaria, bar e, alimentação e tudo mais, tudo isso para e, de repente, fica só supermercado. De repente, o vendedor não pode atender o supermercado. De repente, o seu representante de venda está em casa, de quarentena. Não pode deixar o seu município. O filho está em casa, tem que ter alguém lá dependendo. Se a esposa não tem essa possibilidade, o marido não tem essa possibilidade, alguém tem que ficar com a criança, alguém tem que abrir mão daquilo que faz. E, de repente, você tem um mundo que se apresenta para você e falando, e agora? O que eu faço? Nesse momento, existe um positivismo, existe uma questão ali de terem esses pensadores, de terem essas pessoas que estão em vanguarda nesse sistema, te apresentando as soluções. Fala, olha, veja se isso aqui faz sentido para a sua operação. E nosso papel enquanto conselheiros do sistema Firjan é muito menos de propor soluções ideais e tudo mais, e muito mais de colocar para eles o que o mundo tem hoje, de que forma é seguro, e como implementar isso de forma muito escalonada, para que isso faça sentido e simplesmente como cultura. E eficiência, no final das contas. O que a gente está ganhando com essa crise toda, se é que a gente pode dizer que ganhou, é alguma coisa em relação à eficiência. Né? Desde Soller falando, poxa, eu preciso de menos espaço. Né? Todo mundo falando, poxa, eu produzo menos resíduo agora porque eu vendo sem embalagem, porque eu precisei empacotar melhor o meu negócio para vender de uma forma com escala maior. No final das contas, é uma eficiência que a gente tem ganhado com todo esse mercado e que a gente tem apresentado para todo mundo hoje. E o negócio, eu acho que é a gente olhar para frente, né, e entender que o mercado veio e que o novo normal, que nunca deixou de ser isso, né, como eu falei, ele se apresenta de uma forma duradoura, que ele já começou lá atrás. Né? Então, a gente vive um novo momento onde a gente se apresenta. Tem uma máxima, Frederico, encerrando aqui esse primeiro momento, que acho que de Vitor Hugo, que me chama, que eu gosto muito, né, que eu, inclusive, escrevi na minha parede e coloquei no meu quarto para todo dia acordar lembrando dela. Que é o seguinte, que não há nenhuma ideia e nenhuma força, por mais forte que ela seja capaz de afrontar uma ideia cujo tempo chegou. E a gente entrou, de fato, na era digital e nada pode deter isso. A gente foi forçado, porque a gente se encaminhou e porque a gente foi encaminhado para esse momento. E todo mundo foi forçado a ter essa ideia. Então, não existe mais um passo atrás. Daqui para frente é olhar o que veio e para onde vamos. Legal. É isso. Eu acho isso é muito importante. Eu acho que uma coisa que a gente não sabe onde a crise vai parar, obviamente, a gente não tem essa capacidade, mas a gente sabe que algumas tendências fortes elas vão se acelerar, né? E eu acho que isso que você está trazendo, e principalmente essa tendência de você olhar para o mercado entregando valor, que não seja só o valor para o acionista ou para o sócio, mas que seja um valor para a sociedade, um valor social, econômico, etc. Então, acho que essa é uma lição que a gente está vendo mesmo. E a gente vai conseguir falar também bastante sobre adaptabilidade, eu acho que no próximo bloco aí, acho que essa é a máxima da tecnologia, né? Como a tecnologia vai ajudar a gente a se adaptar a essa nova realidade, o novo normal, seja lá como a gente chama. Então, obrigado pelo seu insight aí. Bom, queria passar a Érica Yamashiro, que é head da Futurize. Você é responsável obrigado por você ter vindo, obrigado por estar aqui. Você, então, é head da Futurize, responsável pela gestão das operações, por garantir que a metodologia da Futurize seja aplicada aos clientes, né, que querem inovar.
Então, a tua atividade está totalmente ligada à inovação, né? Você tem uma experiência também em gestão de gerenciamento e implantação de processos, sistemas para automatização, enfim, já gerenciou a área administrativa e financeira, então você também sabe como uma empresa funciona. Também foi presidente da Inova.me, né, Inova.me, empresa júnior da FIAP, em São Paulo, e você tem uma ligação aí com o pessoal da Vortex Ventures, né, o programa, através da Inova.me, você começou lá com a Vortex Ventures, que tinha um programa o objetivo é ajudar os alunos a desenvolver, validar as suas próprias startups, né? Então, acho que o teu conhecimento está muito voltado para essa área de inovação e essas questões que a gente está trazendo. Então, eu queria também passar um pouquinho para você aí essa pergunta, como é que você está vendo a crise, como é que a sua organização está vendo a crise, como é que você está passando por ela, pessoal, profissionalmente. Bom, primeiro, obrigada também, né, pelo convite aí, sempre convidando a gente para esses papos, assim, sempre muito interessante. Muito obrigada aí pelo convite. É muito interessante aqui, para a gente foi muito interessante, porque a gente sempre ouve falar que crises aceleram processos que já estavam em curso, né? Então, a gente sentiu muito isso, porque antes da crise bater, acontecer de verdade, a gente já estava saindo num processo de sair do escritório, que a gente não estava mais vendo necessidade. A gente roda muitos programas de educação, de treinamento, a gente já estava transformando nossos programas de educação num formato online, a gente discutia muito aqui internamente para ver como que eu transformo o presencial no online, que a gente sabe que é muito diferente, né? Não é simplesmente eu sentar numa câmera e falar. Eu preciso entender como que é a dinâmica do aprendizado e da interação das pessoas online. Então, isso também foi um processo que a gente já estava fazendo isso antes da crise. É claro que era muito mais devagar, porque, por um lado, para a gente levar para os clientes, levar para as pessoas, entender que isso ia ser uma necessidade, era um processo de construção. Mas, por um outro lado, quando a crise chegou, a gente viu que todo mundo começou a buscar as coisas que a gente já estava construindo. Então, foi interessante ver esse processo. E aí, assim, a Futurize é uma das empresas desse grupo Vortex, né? Então, o grupo Vortex tem várias empresas dentro e o nosso foco é sempre inovação. Então, a Futurize a gente lida com grandes empresas e a gente sente como que as grandes empresas estão lidando aí com essa crise. Tem o braço também da academia, que eu toco também, Academia de Inovadores, que é para treinar profissionais para serem inovadores. Também tem dos dois lados, é engraçado ver isso, que tem a galera que é muito otimista, tem a galera que é muito pessimista, e eu acho que é um pouco dos dois, assim, eu acho que as grandes empresas, elas estão sofrendo muito nessa crise, acho que foi um pouco que a Silvana comentou, que, de fato, elas demoraram muito para se tocar, que ia ser assim, que precisava aceitar. Depois que elas aceitaram, elas ficaram perdidas, né? Tipo, começaram a trabalhar no remoto, não sabiam como fazer o trabalho remoto, por mais que elas tivessem tecnologia, que já trabalhassem de forma remota, o modo de trabalhar também é muito diferente. Então, a gente passou por sofrimento com eles também. E agora eles estão nesse dilema, né? Volto para o escritório ou não volto para o escritório? Vou ter posições para todo mundo ou não vou ter posições? Muitas das pessoas que a gente lidava dessas empresas, eles falam que eles estão trabalhando muito mais do que trabalhava antes, então é engraçado ver isso, assim, que às vezes a gente tem essa imagem de que nas grandes empresas as pessoas são bracinho curto, que não trabalham tanto, eles trabalham muito, sim, e eles são muito, tipo, eles querem mesmo que o negócio aconteça, né, que às vezes isso fica imperceptível. Então, essa crise está trazendo bastante esses outros lados aí que são bem interessantes. Por outro lado, também a gente está vendo muitas das grandes empresas que não tinham se adaptado, não aceitavam, acho que foi um pouco o que o Renato falou, que de fato eles estavam muito fechados, muito travados, não queriam mudanças, e sofreram muito. Então, quando fechou, não conseguia trabalhar, não conseguia produzir, tiveram que se virar nos 30 para não fechar as portas. Então, assim, com certeza foi um baque muito grande para essas empresas conseguirem continuar operando. É claro que, por serem grandes empresas, vai demorar para a gente ver se afetou mesmo eles ou não, né? Porque eles têm um fôlego maior. E aí, né, um outro braço aqui nós também, a gente também roda programa de aceleração, então a gente interage muito com startups. E aí as startups, de fato, mostram como que essa crise está afetando elas e provavelmente é como vai afetar as grandes empresas num tempo maior. Então, a gente tem os dois lados também. Tem as startups que foi muito bom, elas, de fato, cresceram muito, justamente por serem digitais, e foram buscadas por serem digitais, elas acabaram crescendo muito.
Só que aí isso trouxe o outro lado de que elas não estavam preparadas para esse crescimento. Então, estava naquele ritmo, já estavam preparados para aquele ritmo, e aí sofreram, mas assim, a gente fala que é uma dor boa, né? É um problema bom. Por outro lado, teve as startups que ou não aguentaram por conta da pressão, assim, veio o Covid, aí eu tenho que ficar em casa, aí eu tenho que lidar com a família, e com o filho, e com o cachorro, e aí eu não consigo me lidar com o sócio. A gente teve algumas startups, sim, que ou quebraram ou quase quebraram por conta desses problemas. Então, é muito sério isso. É uma coisa que a gente, de fato, precisa discutir de como que se eu for ficar home office, como que eu vou conseguir conviver com isso? Com família, com problema, separar trabalho da vida pessoal. Então, como que eu faço isso? Então, acho que eu vim aqui para trazer também muitas dúvidas, né? Eu consigo enxergar os dois lados de vários ecossistemas e é muito interessante isso. Muito obrigado. Eu acho que esse olhar também para o ecossistema, a gente realmente está aprendendo muita coisa, né? A gente esquece algumas coisas, né? A gente esquece o quanto, às vezes, essas questões pessoais que a gente está colocando também são importantes, né? Como você está em casa, lidar com as coisas do dia a dia, lidar com a pressão, lidar até mesmo com o medo, com a incerteza, por causa do coronavírus ou por causa da economia, é importante, e como isso afeta, e a gente que faz aceleração, eu também faço, a gente vê como as empresas menores também, ou mais nascentes, elas são muito facilmente afetadas por essas questões mais pessoais. Isso é muito importante para a gente ver. Eu queria passar um pouco, dar uma reenquadrada aqui em tudo que vocês falaram. Eu vou dar para vocês um quadro aqui que saiu num artigo do Valor de ontem, que me deixou muito impressionado, e aí eu queria fazer uma rodada com vocês, para vocês reagirem, o que vocês pensam, o que vocês acham que a gente pode fazer para resolver esse tipo de problema agora, pelo menos quais são as questões, né, que a gente tem que levantar nesse momento, logicamente olhando para a questão de inovação e tecnologia, para a gente tentar resolver esse problema. Então, vou passar aqui para vocês o que eu li, eu fiquei muito impressionado, o que a gente espera numa crise como essa? A gente espera que a gente vai ter uma redução drástica quer dizer, um aumento drástico do desemprego, né, uma redução drástica do emprego. Nos números isso vai aparecer, e a gente vai ter também no mercado informal um aumento, né, porque as pessoas passam para o mercado informal. O que a gente viu, esse artigo está mostrando, é que o desemprego, os últimos dados do PNAD, o desemprego passou de 12,3 milhões de pessoas desempregadas para 12,7. Então, foi um aumento marginal, a gente não viu um aumento exponencial. E 12,7 é o mesmo valor, ou é um valor até um pouco menor, um pouco melhor do que o primeiro trimestre de 2019. E o segundo dado é que a informalidade, ao invés de aumentar de 40,6%, ela passou para 37,6%. Quer dizer, a informalidade caiu. E aí esses dois pesquisadores que escrevem um artigo, eles falam, mas o que está acontecendo? E aí, em resumo, esses dados são enganosos. E por quê? Né? Primeiro eles lembram lá a PNAD como ela é feita através de uma análise de 70 mil domicílios, né, a amostragem, que são entrevistados, né, são entrevistados brasileiros com mais de 14 anos, e, segundo a PNAD, os desempregados são os brasileiros que buscam uma vaga naquela semana que eles estão fazendo a pesquisa. E os informais, em linhas gerais, são os empregados sem carteira assinada. Então, esses dados são enganosos porque eles mostram um aumento pequeno do desemprego e a queda da informalidade, mas eles não levam em consideração o que está acontecendo. As pessoas pararam de trabalhar e não estão procurando emprego. Elas desistiram, elas saíram do mercado formal e informal. E isso se reflete num outro número. Teve uma redução da população ocupada impressionante. Então, no último trimestre, ela caiu de 93,7 milhões para 85,9 milhões, ou seja, uma redução de 7,8 milhões de pessoas que faziam parte da população ocupada. E, ao mesmo tempo, a geração, quando a gente olha para o CAGED, a geração de empregos, o que tá pesando na balança não é tanto a demissão, mas a diminuição da oferta de vagas, brutal, que é justamente a característica principal de uma crise de oferta. Então,
eu queria saber de vocês o que, com relação a essa realidade, e olhando um pouco para as crises que a gente teve no passado. Tudo bem, essa é uma crise, a gente já entendeu, de oferta, todo mundo parou de trabalhar, tem os efeitos sobre a demanda, e aí agora a gente tem uma retomada lenta, devagar. A gente não tem uma retomada assim, abriu e vai retomar tudo de novo. As pessoas vão consumir com muito mais cautela, eles vão sair com mais cautela e assim por diante. Sair para bares, restaurantes, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, se a gente olhar para o passado, a gente tem crises desde 98 cíclicas, né? Crise 98, crise asiática, crise monetária, enfim, uma crise que se alastrou pelo mundo, foi a primeira grande crise da globalização, dessa era da integração digital e tal. 2008, a gente tem uma crise de crédito nos Estados Unidos, mas que também se espalha para o mundo, uma crise grave. Aí, 2014, 2015, a gente tem uma crise aqui política e econômica, né, com causas políticas inadequadas, e aí, de repente, a gente vem para a pandemia. Né, então, eu queria perguntar para vocês isso. A gente tem uma experiência de crises um pouco diferentes, mas queria perguntar para vocês o que vocês acham que, assim, vocês reagindo de maneira espontânea, né? A gente está fazendo aqui um brainstorming mesmo, com pessoas que têm muita experiência, que estão tendo muita experiência. O que vocês acham? Qual é a pergunta que vocês acham que tem que ser respondida nesse momento para indicar o caminho para a gente sair dessa crise ou a gente criar novas oportunidades a partir do que está acontecendo nessa crise? Então, eu queria fazer uma rodada aí com vocês. Agora eu não vou passar a bola, quem é que gostaria de responder primeiro, e a gente queria pedir que cada um fizesse uma intervenção rápida para todo mundo poder falar. Então, eu queria saber isso, qual é a pergunta, qual é o caminho, para onde a gente iria com essa realidade toda que eu coloquei aí para vocês. Quem quer falar? Posso falar, Fred? Claro. Bom, queria comentar, né, já que o Fred citou que eu estou conduzindo uma pesquisa justamente sobre os impactos na indústria de alimentos, e essa é uma cadeia, a gente está estudando especificamente a cadeia de alimentos enlatados, e que, na verdade, teve uma explosão de demanda durante a crise, né, e continua tendo. A maior parte das empresas que a gente entrevistou, eles tiveram um crescimento muito grande no mês de março, fevereiro, março, depois deu uma acalmada, deu uma queda brusca, e agora, junho, explodiu de novo as vendas, mas assim, tipo, aumento de 20%, 25%, é uma coisa absurda. E falando um pouco do assunto emprego, o que os empresários relataram é que o início da crise não foi difícil. Né? Eles tinham medidas de contingência mais ligadas a estoque, né? E que contornou ali esse aumento de demanda. O que está difícil agora é justamente a questão de pessoal. Né? Isso tem dificultado muito a vida deles. Por quê? Porque eles implantaram todas as medidas de distanciamento, de higiene, né? Isso não foi também difícil por ser uma indústria que já adotava práticas de adequação sanitária, né? E de higiene dos empregados. Mas o fato é que agora o problema é que as pessoas adoecem, né? E aí ficam afastadas por dias, sem saber quando vão poder voltar. Então, um comentário interessante é que, para contornar esse problema, as indústrias têm contratado temporários, né? Então, tem mais vagas de emprego nessa indústria em específico. Mas é uma bolha, porque, assim, esses empregos não são sustentáveis. Eles são para agora, para contornar esse momento, mas se a gente tiver uma vacina, se tiver um processo, as coisas vão voltar para uma demanda normal, né? Não essa explosão de demanda de consumo de alimentos enlatados, e provavelmente essas pessoas vão ser dispensadas, né? Então, esse é um comentário de uma indústria que teve aumento de demanda e não redução. E das empresas que tiveram redução de demanda, né, que são vários segmentos,
desde muito cedo a gente ouviu dos empresários que, primeiro, eles tinham certa resistência de acessar as linhas de crédito para financiar a folha de pagamento, porque eles já estavam entendendo que tinham que reduzir o tamanho de negócio para o tamanho que o mercado iria comportar, né? Então, assim, eles não queriam ficar vinculados a não poder demitir, porque tinha que esperar e ver o que ia acontecer com a demanda dos produtos, e a consciência era de que a empresa tinha que ser do tamanho do mercado que atuava, né? Então, eu acho, sim, que a gente ainda vai passar por esse momento de identificar o desemprego decorrente da crise, e o que a gente tem que fazer, né, Fred, que a gente discute, é encontrar os melhores meios de inserir esse pessoal, né, e a gente tem falado muito de trabalhar as cadeias produtivas. O exemplo da Ambev, que foi citado aqui, ele é absolutamente importante, e a gente deve identificar e ajudar essas iniciativas, né, potencializar isso ao máximo, para que as pessoas tenham atividade econômica. Legal. E o ponto é como a gente gera demanda, né? Assim, como a gente faz o mercado comprar, porque precisa ter movimento de negócios para que os empregos sejam preservados. E um ponto que eu queria acrescentar também, que eu acho importante, é a inclusão digital, né? Assim, tipo, as pessoas realmente não sabem utilizar ferramentas digitais, e essa capacitação, nós, instituições, nós precisamos dar. Se a gente pegar os idosos, por exemplo, eles têm a maior dificuldade, eles não conseguem fazer uma live com a família porque eles não sabem operar a ferramenta. Claro. Então, imagina isso no ambiente de trabalho, é a mesma coisa, né? Vai ter uma automação, a indústria e serviços e o comércio vai se automatizar, e é essencial que as pessoas consigam operar as ferramentas e se digitalizem também. Então, acho que nossa responsabilidade também é de incluir esse pessoal digitalmente e fazer, tipo, como a gente faz as pessoas se digitalizarem, né? É uma pergunta, você queria pergunta. Como a gente faz isso? É uma pergunta boa. Bom, quem mais quer, justamente, pegando esse gancho, né? Fala, Érica, desculpa. Deixa eu emendar aí na Silvana, que eu achei interessante. Quer falar, Renato? Depois passo para o Renato. Pode ir. E esses 2 pontos aí que ela falou, que é muito interessante isso, essa questão de como que eu faço para gerar demanda, né? Acho que é uma coisa que a gente também discute muito aqui, que a gente define, assim, inovação como atender a demandas que não são satisfeitas. Sim. Então, acho que não sei se é bem assim como a gente faz para gerar novas demandas, é como que a gente faz para identificar essas novas demandas que estão surgindo, porque as pessoas continuam existindo, as pessoas continuam precisando de coisas, só que mudou. Então, como que a gente faz para conseguir identificar essas mudanças dessas demandas que as pessoas estão tendo? E aí vai ser muito mais questão da gente, como sociedade, como empresa, como empreendedores, identificar onde tem essa demanda. Acho que tem muito a ver com o que o Renato tinha comentado, né? Que a gente o foco tem que ser sempre pessoas. Então, a gente tem que sempre atender a necessidade de alguém, e é com base nisso que a gente vai conseguir vender. E aí, segundo ponto também, a Silvana trouxe, que eu achei interessante, que é uma coisa também que a gente discute bastante, que é sobre inclusão digital. Eu iria, assim, até um passo além, assim, dizer que inclusão digital é, de fato, ensinar as pessoas a mexer em tecnologias, ou eu levar acesso à internet, porque a gente está vendo muito essa dificuldade, assim, até o nosso time, ele é um time muito digitalizado, a galera está muito acostumada a trabalhar assim, mas no momento que a galera teve que trabalhar em casa, a gente tem muita dificuldade, porque por mais que eles tenham a melhor internet da região, é muito ruim. Então, mesmo dentro de São Paulo, eles têm um acesso à internet muito ruim, muito limitado. E aí isso dificulta muito o nosso trabalho. Claro. Acho que aos poucos, quando a gente for incluindo as pessoas para ter acesso a uma melhor tecnologia, melhor acesso à internet mesmo, a inclusão digital vai vindo, porque ela vai sentir essa necessidade de ser incluída. Acho que tem muitos paradigmas que a gente traz bastante, que a gente discute muito. Eu acho que isso tem um ponto aí que é interessante que você está trazendo, que tem uma interação entre poder público e iniciativa privada, que é muito importante em 2 aspectos. A gente é muito importante para a gente trazer
informações para o mercado sobre justamente quais são as novas necessidades. Tem muita pesquisa sendo feita, a gente está muito próximo das pessoas, dos empreendedores e etc. A gente pode trazer esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento. E, obviamente, a gente levar estrutura e inclusão digital. Eu acho que esse processo é muito importante dentro do poder público. Fala, Renato, você queria contribuir aí, diga. Acho que tem dois pontos interessantes, dois dados interessantes, né, quando a gente fala de geração de emprego, consumo e população desocupada ou ocupada, né? O primeiro deles é que a gente já vinha, diferente do mundo, a gente já vinha de um momento onde a gente estava tomando muito na cabeça, onde já vinha todo mundo muito enxugado, já vinha todo mundo muito cascudo para esse negócio, com as operações muito enxutas, muito redondas, sem muita margem para cortar, sem muita gordura para cortar. Tem uma frase do Marcel Telles que eu gosto muito, que ele fala, cara, Brasil com um custo é que nem unha, a gente tem que cortar sempre, a gente não tem que ver para frente, então a gente tem que estar sempre cortando. Isso virou uma máxima de todo mundo que empreende também. E aí eu estou falando assim, da massa empreendedora do Brasil, tá? Todo mundo acha que são as grandes empresas. Não, é a padaria, é o bar, é o vendedor de pastel. Essa é a massa empreendedora de Brasil. Esses são, dos 3,5 milhões de CNPJs aí, sem ser os MEIs que a gente tem, isso daí é 98%. Então, chutando esses números aqui com uma boa margem de assertividade. Mas a massa é essa. E esse pessoal já vinha enxugado. Então, quando a gente toma um momento desse de novo, caramba, talvez para quem já estava projetado, alavancado para crescer, então tinha tomado dívida e tudo mais, que não era o momento do Brasil, foi o momento mais duro. Mas a gente vive um momento um pouco diferente. E do lado do consumo, isso se reflete muito também no que a pesquisa da Silvana se apontou, porque eu acho que é muito claro, assim, né, porque quando a gente tem uma onda que consome muito, que retém, né, principalmente enlatado, que é o que é alimento de longo prazo, que a gente pode estocar e tudo mais, que é o que a gente está chamando nesse momento de stall market. Quando a gente não sabe quando vai acabar, a gente consome e faz estoque. Isso nós, em casa, quem tem a oportunidade e pode fazer isso, a gente estoca. Daí a gente não sabe quando é que vai terminar. Beleza, durou mais do que a gente esperava, vem a segunda onda, mais stall. E mercado de consumo cresceu muito. Não só dos enlatados, Silvana, isso é uma pesquisa aqui da ASERJ, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, que é a segunda maior do Brasil. Os mercados cresceram aí em torno de 25% também da venda de uma forma geral. Então, do que a gente vê do reflexo lá do outro lado, né, que 30% dos bares e restaurantes fechando a operação e mercados crescendo 25% do consumo. Eu acho que, de fato, isso refletiu numa balança ali da gente equilibrar. Opa, a indústria de alimentos cresceu, a indústria de serviços caiu e o beneficiamento passou para dentro da nossa casa. E a gente também não pode esquecer de um terceiro fator, que nosso país vive muito de serviço e turismo. A gente vive disso. E a gente entrar numa baixa agora. De março a junho, o Brasil inteiro, que é o país, o nosso turismo é estritamente litorâneo, com raras exceções de interior, né, dos parques, das chapadas e tudo mais, mas a gente já vivia um período onde a gente já ia parar, já esperava uma baixa, no que a gente chama da J-curve, né? Você entra nessa baixa para depois ascender para o verão europeu primeiro, que entra agora meio do ano, e que estica a gente até setembro, que começa o nosso verão e as coisas caminham. Então, a gente já estava meio que se preparando para esse momento. O sócio aqui da Orla Rio concessionária, né? A gente tem 309 quiosques aqui na Orla do Rio de Janeiro. A maioria dos nossos quiosques já esperava um momento de baixa. Passou o carnaval, tinha boa parte deles já com reforma planejada. Os hotéis orlas maiores, Cesar Park e tudo mais, todo mundo já estava com reforma planejada, estão todos em obra, porque iam voltar a operar junho e julho. Então, acho que essa elasticidade que a gente teve, esse dinamismo que a gente teve, diferente do que o mundo tomou, a gente tomou num momento que, de fato, talvez haja, e talvez acho que os dados não sejam tão distantes da realidade quanto eles aparentam ser, justamente porque a gente, dentre todo o caos que a gente vive e viveu já o pior momento, assim eu espero, acho que a gente teve uma oportunidade boa, assim, da gente já vir de um momento ruim e da gente
projetando um momento de baixa para avançar numa nova etapa. Então, de fato, a gente sentiu menos do que o mundo sentiu, do que as projeções que a gente sentiu, e eu acho que, mais uma vez, a gente vai ter um stall disso, né? O brasileiro muito caloroso, muito com vontade das coisas acontecerem, né? E vide aqui o mau exemplo do Rio de Janeiro, né? E quando abre os bares e restaurantes, vai todo mundo para a rua. Mais uma vez, esse stall market, existe uma demanda reprimida para o consumo muito forte. E que a gente vai viver de uma forma controlada, e se assim o poder público aplicar com o seu rigor e com as competências que te cabem, a gente vai aplicar de uma forma positiva, que é, existe uma demanda reprimida, a gente vai absorver essa demanda reprimida com um controle para que não aconteça o que está acontecendo em Nova York, Califórnia agora, com uma segunda onda explodindo por lá e de novo anunciado um lockdown. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter o rigor aqui, que a gente, diferente deles, não aguenta um novo lockdown. A gente já se projetou para isso. Então, acho que com disciplina e rigor a gente consegue esticar e levar e passar por esse momento, que já seria ruim para a gente, mas que a gente pode vir um aumento de demanda agora. Então, acho que... Esperemos que a gente consiga realmente ter esse rigor, né? Eu acho que esse é o grande desafio, talvez, para o brasileiro. Eu acho que é o grande desafio que essa pandemia traz para a gente. Se a gente conseguir ter esse rigor, a gente vai passar por essa onda. Né? Mas... isso vai muito do empreendedor também, Frederico. Eu vejo aqui, por exemplo, dos restaurantes aqui que a gente tem na Orla, nenhum com mesa, não serve quem está em pé no balcão, não serve tudo, porque é o empreendedor. A gente faz o trabalho de conscientização, fala, cara, se aglomerar, vai fechar de novo, você não vai aguentar, ninguém vai aguentar. Então, não é só depender do poder público. O poder público tem que exercer aquele que não tem o viés de sociedade, o viés coletivo. Esse tem que ser penalizado. Agora, quem está para isso, vai aproveitar. Não, perfeito. E nesse sentido, Fabrício, eu queria justamente ouvir o Fabrício e a Greta. O Fabrício e a Greta acho que tem coisas para dizer nesse sentido aí, a Greta, especialmente sobre a questão social e etc., como a gente está vivendo, e Fabrício aí com essa visão também internacional e essa visão do que pode acontecer no Brasil. Diga, Fabrício, fala aí. Não, na verdade, Frederico, eu particularmente estou mais preocupado com o que vem aí. Eu acho que, no fundo, a minha opinião, tá? Não sou economista, mas eu acho que a gente passa uma bolha em razão do assistencialismo periódico dos 3, 4 meses. Né? O governo tem contribuído para a gente passar esse momento delicado. Então, o recurso, felizmente, está chegando. É lógico, tem as suas imperfeições, mas o recurso chega a quem precisa. Então, acho que isso acaba, talvez, criando uma sensação um pouco de maior conforto nesse momento. Eu particularmente, manifesto uma séria preocupação com o pós-Covid. Se é que nós vamos ter o pós-Covid esse ano, né? Exato. Vai a coisa aí, eu não sei se isso acontece, mas também, você veja, o Estado também não vai conseguir segurar isso há muito tempo. O Estado, esse governo, não vai conseguir, veja, se for mais 3, 4 meses, nós não temos fundo, a gente quebra. Então, como é que absorve? Porque tem uma massa que está no limbo, né, que está com período temporário, contrato suspenso, recebendo o mínimo, recebendo ajuda do governo, quer dizer, não está em plena carga, não está assim, veja, agora está valendo. Não, as pessoas ainda estão administrando esse limbo que a gente tem vivenciado de uma situação pré-Covid de regularidade, previsibilidade, e de uma situação Covid do imprevisível. Não sei o que vai ser na frente, sinceramente. Então, assim, neste momento, até considerando que nós temos uma grande massa no país, né, que precisa fundamentalmente desse salário mínimo pago aí hoje de R$ 1.200, R$ 600, e isso, assim, na hora que você olha a grande massa do país, ajuda expressivamente. A questão é quando acabar. Veja, quando acabar, o empresário vai conseguir segurar as contas, vai conseguir sustentar. Eu acompanho, eu tenho vários amigos que são empresários, o próprio meu escritório, eu posso dar como exemplo, nós vamos administrando, veja, a carga de trabalho diminui, suspende uma parte do contrato do trabalho, faz aquilo, o amigo ali que negociou o aluguel, e na hora que voltar, veja, o aluguel foi negociado 3 meses, os 3 meses já foram, e agora, quem depende daquele aluguel, vai aguentar mais... Então, assim, eu tenho sérias preocupações do efeito pós-Covid, os números que você traz também, acho que de forma muito pontual,
eu também concordo, assim, no feeling, que isso não tende a refletir. Eu acho que, por outro lado, as pessoas assim, melhoraram seus hábitos de consumo, mudaram os hábitos de consumo, talvez estejam consumindo menos, estejam adaptando a situação, porque foram forçados a isso. Veja, as pessoas não podem sair, não podem ir a um bar, não podem ir ao shopping, elas não podem. Né? E você vê que quando pode, você vê como o brasileiro reage mal, reage errado. Esse é o brasileiro, infelizmente. Né? O senso comum de coletividade, isso para mim é uma falha, é um defeito de formação que nós temos, nós brasileiros. Nós não olhamos, assim, no lato senso, tá? No geral, nós não olhamos o entorno, o bairro, a coletividade. Então, como você tem o Conselho de Segurança nos Estados Unidos, como você tem ações. Por isso que, assim, é de se admirar a iniciativa do setor empresarial, né, das indústrias, do privado, mas nós temos uma questão que chama brasileiro, a cultura do brasileiro, entendeu? Vi o exemplo ridículo que nós vivenciamos esse final de semana num processo de fiscalização e o tipo de reação que o brasileiro tem. E aquilo não é isolado, infelizmente. Infelizmente, não é isolada. O que precisa? Precisa aprender? Então tem que prender. O sujeito daquele não pode estar em sociedade, achando que ele está certo. Não pode. Então, me desculpe, é um pouco desabafo, porque eu não... Se a gente não tiver uma sociedade melhor, não tem um país melhor. É isso que as pessoas... O Brasil não melhora do nada. Não melhora do acaso. Melhora com melhores empresários, melhores gestores, melhores pessoas, melhores mães, melhores pais, melhores filhos. É isso que faz uma sociedade melhor. Não do nada. Agora, olha o Brasil, que perspectiva... Não é isso. Então, assim, espero estar errado, tá? Mas acredito que nós vamos tomar, vai ser um solavanco razoável aí nos próximos. Eu acho que você está certo, Fabrício. Eu acho que essa crise, a única coisa que eu tenho uma esperança também, eu acho que também que surge disso tudo, é que a gente vai ter que aprender isso. Essa crise não passa se a gente não aprender isso. Então, talvez seja por mal que a gente vai aprender, né? Talvez a gente tenha aquela coisa da gente ter uma depressão muito grande para depois, como estão dizendo aí, a gente não vai ter uma depressão, depois subir, a gente vai ter uma depressão grande, uma subida, uma depressão, uma subida. A gente vai ter que conviver com os solavancos durante um tempo, mas a gente vai ter que sair dessa, a gente vai ter que aprender essas coisas. A gente vai ter que aprender a solidariedade, a ter rigor, etc. E eu queria ouvir a Greta sobre isso, queria ver um vídeo sobre isso. Acho que até estava aqui pensando, dando até continuidade ao que você falou, eu acho que também o que fica para a gente como aprendizado, né, com tudo isso, eu não consigo acreditar, enfim, essa história do novo normal, que tem se falado tanto, que eu não sei se a gente já sabe o que mas o que para mim é um fato, não é possível que a gente volte a ser o que era antes, né? Acho que se de fato a gente não aprender nada com essa crise é porque a gente falhou como humanidade. Então, assim, acho que todos os sinais estão aí, todas as dificuldades. Então, assim, acho que tudo isso é quase que um chacoalhão aí do planeta, da vida, para falar, olha, vocês estavam fazendo tudo errado. E, por um lado, eu concordo com... Enfim, eu não, nesse momento, né, atual profissional, não estou mais tão conectada com empreendedores, como eu já estive em outros momentos, né? Acho que assim como vocês trouxeram aí como isso está acontecendo, não estou mais tão ligada a isso profissionalmente, mas eu também me tenho uma bastante preocupação, assim, eu acho que o pior ainda não passou, não sei se ainda está por vir, mas eu acho que economicamente a gente ainda, né, vai sofrer. Enfim, moro num bairro nobre de São Paulo e a gente tem visto por aqui comércios fechando, restaurantes fechando, na escola da minha filha, enfim, seguraram até a semana passada, ontem mandaram uma mensagem dizendo que estão começando a desligar professores e equipe, porque também nas escolas particulares tinha uma expectativa de voltar, não voltou, então, assim, não conseguem mais manter a equipe, então, acho que esse número de desempregados, realmente, acho que, economicamente, eu fico bastante preocupada do que virá, né, acho que, e, ao mesmo tempo, acho que, por mais que o governo tenha tentado, acho que ajudas têm surgido, claramente é pouco, né, acho que, inclusive, para os pequenos negócios, enfim, muitos têm tido muita dificuldade em conseguir diferentes tipos de crédito, então acho que
para mim, até tentando responder um pouco essa história, né, de qual é o caminho, obviamente, acho que não tem uma resposta, acho que tem muito mais dúvidas do que respostas, mas uma das coisas que eu tenho visto por aqui, e até olhando esse lado institucional onde eu estou agora, né, que é a Latin Impact é uma rede latino-americana multissetorial, né, então justamente com essa ideia de conectar os diferentes atores, os diferentes bolsos, e os diferentes recursos, então, né, de conectar o poder público, as empresas, né, o setor privado, investidores, os diferentes tipos de investidores, né, investidor de impacto, investidor tradicional, etc. Eu acho que, para mim, é fundamental, nesse momento, somar todos esses esforços e pensar aí nessa colaboração. Então, algumas coisas que a gente tem visto por aqui, pensado por aqui, né, como instituição, e até como, né, o nosso propósito de ser rede onde que a gente conecta todos esses atores, e ao mesmo tempo a gente tem visto uma série de iniciativas surgindo, inclusive no Brasil, de pequenos fundos de investimento ou mecanismos financeiros sendo criados, mecanismos financeiros que envolvem aí tanto um capital filantrópico quanto um capital mais tradicional, de investidor tradicional. Então, eu acho que, de fato, os bolsos ainda, né, precisam ser mais mobilizados. Acho que a gente tem que passar esse chapéu pelos diferentes atores. Acho que, obviamente, o Estado tem um papel fundamental, assim como todos os outros, né? Acho que as empresas, os investidores. Então, a gente tem visto aí uma série de tipos de inovação financeira e até esses atores do campo de investimento de impacto se mobilizando e começando, inclusive, já a pensar. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de longo prazo, né? Acho que as empresas se mobilizaram ali para o curto prazo, para a emergência, para uma doação, etc., mas o quanto também elas têm que continuar se mobilizando, olhando para um longo prazo e acho que mais do que nunca pensando nessa colaboração efetiva, né? Então, assim, pensando em somar os dinheiros, em somar as forças e, de fato, pensar todos em como a gente vai superar juntos essa crise, né? Então, acho que, por um lado, por aqui me deixa um pouco confortável e feliz nesse momento de estar, né, trabalhando numa organização que já tinha esse propósito e que, mais do que nunca, a gente vê a importância do nosso trabalho, do nosso papel para tentar, aí, acho que juntos como sociedade, superar isso. Então, acho que pode ser um dos caminhos, né? Acho que com certeza não tem que ter vários e muitas perguntas e muitas respostas, mas acho que, para mim, do lugar que eu estou agora, isso é uma das coisas que a gente tem visto por aqui. Eu tenho que encaminhar aí para a gente, para a nossa finalização, que a gente já deu 1h15 aqui de bate-papo, mas eu queria pegar o gancho do que você falou, Greta, porque eu acho que o que eu ouvi de vocês, a gente veio para uma conversa, um bate-papo sobre inovação, sobre como a inovação, como a tecnologia pode melhorar, ou pelo menos fazer a gente passar por essa crise ou gerar novas oportunidades. E a gente chega a uma conclusão de que, na realidade, não é a tecnologia é instrumental, porque, ouvindo todos vocês, a resposta está, em primeiro lugar, na sociedade, em primeiro lugar, a gente se mobilizar como sociedade e mobilizar os recursos da melhor maneira possível, e nós aqui que estamos próximos do poder público, a gente ser indutores desse caminho, né, que passa também pela educação, que passa também pela conscientização, que passa por tomarmos decisões adequadas com o poder público. Eu acho que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo estão se destacando aí no Brasil nesse sentido. A gente, obviamente, está fazendo uma retomada, uma abertura agora, mas a gente também está ouvindo o prefeito, o governador falarem que a gente não tem compromisso com o erro. Quer dizer, se a gente tiver que dar um passo para trás, a gente vai ter que dar, mas a gente está tentando fazer as coisas com o maior cuidado possível. Então, e aí, eu pegando o gancho no que o Fabrício diz, no que o Renato diz, também no que a Érica diz, no que a Silvana colocou, quer dizer, a gente tem que mudar os comportamentos, tem uma mudança cultural que vai ter que ser feita, que tem que ser implementada, e a gente tem que ser o ator e o indutor disso. Então, a solução, se a gente
puder colocar uma conclusão de tudo que a solução não está na tecnologia, a solução está em nós como seres humanos, como cidadãos, e como sociedade, a gente se mobilizar em torno desses objetivos, de passar por essa crise, de ser solidário e de mobilizar os recursos de maneira mais eficiência. Essa também é uma palavra que surgiu aqui muito presente no nosso debate, melhorar a eficiência, né? Em tudo, nas nossas vidas, nas nossas entidades, nas nossas empresas e tal. Então, eu queria encaminhar para o final, a gente já estourou aqui o nosso tempo, queria agradecer muito vocês, Érica, Silvana, Fabrício, Renato, Greta, muito obrigado por essa participação, espero que a gente tenha a possibilidade de continuar conversando isso em outros fóruns, que a gente possa voltar aqui e fazer um balanço disso tudo daqui um tempo, e que seja um balanço positivo, assim a gente espera. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, Frederico. Obrigada, Fred. Obrigada, Fred. Obrigada, pessoal. Foi incrível. Nossas redes aí também, quem estiver assistindo, pode mandar por lá, que a gente responde lá se tiver alguma dúvida muito latente. Maravilha. Um abraço. Legal. Tchau, pessoal.